Olá, tudo bem? Vamos lá para mais um podcast aqui na 3x. Eu, Humberto Rodrigues, treinador da Focus Performance. Hoje eu estou com a Cíntia Taglieri, nutricionista, especialista em pré e pós-bariátrica. Mas antes da gente começar, não esqueça de deixar aí o seu like, seguir o canal. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo aí na descrição do vídeo, a minha, da Cíntia, da Focus. O link para se cadastrar para se cadastrar no site da 3x e receber as informações aí do cliente VIP, com desconto para suplementação, para o Garmin, com o nosso cupom da Focus também. Vamos lá. Cíntia, bem-vinda, bom te ver. Faz muito tempo que a gente não conversa pessoalmente, mas eu sigo suas redes sociais desde quando a gente treinou junto na Forfit. Antiga Forfit, agora Biorritmo. Exato. Você já nutricionista, já atuava naquela época. Faz uns meses. Foi ontem. Queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho mais de você, do seu trabalho, da sua história na nutrição. Vamos lá. Bom, eu tenho um longo caminho na nutrição, conheço o Beto há muitos anos, eu tenho 22 anos de formada e caí no mundo da bariátrica totalmente do nada. Puta, normalmente é assim, né? Eu era estagiária no HC e aí de lá surgiam vagas. E aí o médico que eu trabalho até hoje tinha feito curso de bariátrica e precisava de uma nutri. E aí eu fui lá e comecei a trabalhar com ele. Numa época que a gente não sabia quase nada, não tinha estudado nada na grade curricular da faculdade, não tinham livros falando sobre isso, então foi realmente no meio do mato descobrindo e lidando com os pacientes de pré e pós-operatório. E aí estou aqui, feliz da vida, com anos de experiência, mais de 10 mil pacientes atendidos. Caramba, já. É muito assim, né? Acho que as coisas vão acontecendo, as pessoas que a gente vai encontrando na vida, vai direcionando. Como eu falei com outras pessoas também, outros treinadores, a gente acaba nichando ali, né? Não tem como, a vida vai te puxando, né? Assim, não tem jeito. E o meu veio muito, a corrida foi nichando, mas o emagrecimento feminino também veio nichando para mim. Sim. Então, assim, eu tenho muito... A maioria dos meus alunos hoje, mentorandos, o pessoal da corrida, é a busca do emagrecimento. E hoje 70% dos meus alunos são mulheres. Então esse emagrecimento feminino... 85% mulheres. Bariátricos. Bariátricos, E, pô, assim, e nessa parte da nutrição, eu acho que, lógico, que você acabou tendo esse público-alvo, mas você atua com outros perfis, crianças, esporte, outros problemas, né? Criança não. Criança eu indico para algumas amigas que cuidam disso, eu acho que é um nicho muito específico e não dá pra gente ser bom em tudo que a gente faz, sabe, Beto? Então a gente vai realmente nichando. Então eu trabalho muito com a parte de emagrecimento, homem, mulher, sendo bariátrico ou não, balão gástrico, recidiva de peso pós-cirurgia bariátrica. Agora, né, o uso das canetas emagrecedoras também. Estou atendendo muita gente, porque acaba precisando muito do perfil da bariátrica que a gente tem nessa parte do emagrecimento. Então, emagrecimento, lado feminino, saúde da mulher, lipedema, essa parte geralzona. Legal. Bom, eu vou chegar um pouco mais nessa parte mais polêmica aí, né, dessa bariátrica química. Dá para se dizer isso, será? Acho que em breve a gente vai chegar nisso, né? A nova bariátrica. Vamos deixar um pouco mais a nova bariátrica, né? Mas, como você falou, cara, lá atrás, eu não sei se você lembra, eu trabalhei no Hospital São Luís. Me lembro. E eu trabalhava na internação. E eu fui migrando, né, para educação física, tive uma transição entre as duas áreas, né? E aí acabei deixando a área hospitalar e tal. Tive até uma possibilidade também de... É aquilo que a gente está falando. Você vai encontrando, você vai nichando. Eu quase fui para a parte de instrumentação cirúrgica, para material de coluna. Caramba. Mesmo finalizando a faculdade de educação física, porque era uma... Você estava ali dentro, ali dentro os contatos e a probabilidade financeira era muito maior. Muito maior. Para a média geral, né? E aí... a gente tinha esse contato com a bariátrica naquela época, né? Eu estudando a educação física e eu via no hospital os casos. A gente pegava o relatório para pedir autorização de material, da cirurgia, tudo. E aí muitas vezes vinha, porque a gente precisava passar para o convênio, IMC, altura, peso, idade, histórico, outras comorbidades, a gente via tudo aquilo, a gente tratava para aquilo para aprovação. E eu comecei a ver também a pessoa chegar para a cirurgia. E aí você via pessoas mais velhas, mais novas, né, com vários perfis.
E eu acho que ali começou realmente, como hoje, meio que aquele boom da bariátrica. Sim. Isso eu estou falando 2000 a 2005. É isso mesmo. Foi onde ganhou muita... E as coisas podem ter mudado, assim, mas o que mudou na bariátrica, mudou, lógico, muita coisa, mas fala um pouco aí da sua experiência de que você tinha há 20 anos atrás e hoje. Eu acho que mudou o discurso do cirurgião. Isso mudou muito. Porque lá atrás, a gente não sabia que a obesidade era uma doença tão recidivante quanto a gente sabe hoje. Então, era o quê? A cirurgia bariátrica é a cura da doença obesidade. Então, assim, você vai cortar seu estômago, você vai fazer um desvio intestinal, você não vai engordar de novo. Aquilo era falado naquela época. Então eu ouvia muito falar assim, não, é a melhor coisa para curar a doença obesidade. E era o discurso que se sabia, não que se tivesse errado, porque na época era o que a gente sabia daquilo. Como é que um estômago pequeno vai engordar de novo? Não sabia de toda essa questão metabólica. Então, acho que esse é o discurso que mais mudou. O cirurgião bariátrico entender que, primeiro, sozinho não se resolve, só a cirurgia não vai fazer a mudança de vida e que ele precisa de uma equipe em volta dele. Né? Então, eu acho que essa mudança veio muito forte. Entender que a bariátrica é um excelente procedimento, é a melhor coisa que a gente ainda tem para a obesidade, sim, mais do que as canetas, mas que ela não garante que você não vai engordar de novo. Então, a mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, acompanhamento, isso lá atrás não era tão focado. E hoje se fala muito. Né? Tanto que na própria Sociedade Brasileira lá de Cirurgia Bariátrica, quando eu fui no primeiro congresso, a sala da equipe multi eram 10 pessoas. Hoje a gente tem uma sala de nutrição, uma sala de psicologia e uma sala de fisioterapia e educação física, de tão grande que ficou o negócio, de quanto a gente cresceu dentro dessa área. Então, eu acho que o maior discurso é esse, é entender que a obesidade não tem cura e que a cirurgia é um bom procedimento, mas que precisa do outro lado do paciente e de apoio. A gente vê que, na verdade, a orientação, acho que não só para a obesidade, mas para outras áreas, né? Mudou muito, que nessa parte da psicologia associado com a nutrição, do médico, do educador físico, isso cada vez mais eu acredito que a gente tem melhorado. E tudo isso que a gente está falando, de nutrição, psicologia, tudo, na verdade, serviria, né, para todo mundo, independente do obeso, do atleta, do que quer saúde, do que teve, sei lá, algum outro problema de saúde. Num câncer, quando se fala de atividade física. Mas e a bariátrica? Para quem? Para quem desse grupo? Porque antigamente era por peso. Eu lembro que no São Luís eu vi cases assim. O cara não aprovou a cirurgia, a gente ligava para o médico, não está aprovado. Ele falava, vou conversar com o paciente aqui. A conversa com o paciente era, engorda 10 quilos. Sim. Isso existia nos anos 2000. Ou, aí a gente via, acho que com o conhecimento que é, tipo, olha, para fazer a bariátrica você precisa perder 10 quilos. Para quem que a bariátrica é ainda a melhor opção, mas para quem? Tem algum parâmetro assim hoje? Sim, a gente ainda tem as indicações. Aqui lá atrás, o nível do IMC era mais alto, né? Então, acima de 40 com comorbidades. Hoje, um paciente com IMC acima de 35 com comorbidades, ele já tem indicação cirúrgica. Sim. Então, às vezes, você fala, mas ele nem precisa. Não, ele tem indicações. Então, já se sabe que se tem um IMC de 35, 36, com diabetes, com uma gordura no fígado, com alguma comorbidade, tem muitos benefícios com a cirurgia bariátrica. Independente da idade, tipo 20, 30 anos. Independente da idade. Então, tem paciente com 16, 17 anos que faz a cirurgia bariátrica. Né? 60, 70 anos, por que não? Sim. Eu acho que a gente tem que avaliar primeiro. Não vai fazer no adolescente, ele tem que estar maduro para entender o processo dele. Mas você vai deixar esse adolescente com essa obesidade que proíbe ele muitas vezes de fazer algumas atividades físicas ou de ter uma vida social e vai esperar? Ou vai esperar vir comorbidades para a gente cuidar desse paciente? Bom, nisso, o que eu vejo, eu não tenho uma estatística certa, mas eu queria ver se eu estou falando como educador físico, eu tenho estatística do que eu estudo, de artigos, da parte de especialização que eu faço, tudo isso, mas a gente tem ideia de que a maior faixa esteja nos 35 para 40 e mulher. É isso? Mulher sempre.
E é essa faixa de idade mesmo? 25 a 45 anos é a faixa maior mesmo. Mas eu acho que a mulher, primeiro, ela tem uma questão com a autoestima, com o corpo, muito maior do que o homem. Eu acho que a sociedade já cobra da mulher uma questão de visual, de autoestima, desde sempre, né? E ela se cuida mais. Então, ela tende a procurar isso mais rápido. Quando o homem procura cirurgia bariátrica? Quando ele já está com muita comorbidade. Então, com diabetes muito descompensado, uma pressão muito alta, ou quando ele começa a ter limitações, por exemplo, eu não consigo sentar no chão para brincar com meu filho, eu não consigo jogar bola com ele. Então, ele demora um pouco mais para procurar. A mulher, ela procura mais rápido. Sim. Bom, eu tenho alunos, tá? Sempre todo semestre eu faço meio que uma avaliação com os alunos, isso não estou falando de obeso nada, em geral. E muitas vezes eu pego pessoas de 30, 40 anos que nunca fez um check-up. Impressionante. E não é que não tem convênio, não tem acesso. Não, exato. Não tem faz. acesso. É. E mesmo que não tivesse, se você for nesses laboratórios hoje, você gasta R$200 para fazer um check-up. Exato. A pessoa não cuida da saúde, é impressionante isso. E o homem realmente, nesse ponto, eu não consigo ter dados estatísticos se tem melhorado isso, mas normalmente é mais relaxado nessa parte. Por mais que está ali, que aumentou 10 quilos dos 20 aos 30, dos 30 aos 40 mais 10, ele vai achando normal aquela barriga desse tamanho. Exato. E a gente vê o Marco. Quando você engordou? Quando eu casei. É muito comum isso. E aí, tô casado, tudo aí, fica com aquela barriguinha, e aí fica nessa acomodação, né? E não só falando em estética, mas questão da saúde. Não vai fazer um check-up, não se cuida. O pessoal que eu atendo, eu tenho, né, uma estatística de idade, de peso, e eu faço um recordatório, né? Pô, qual foi o seu maior peso? Qual foi o seu menor peso? Eu quero tanto. E a gente vê muito isso. Às vezes o cara vem de uma outra nutricionista, ele vem de um médico ou de um outro educador físico. Eu vejo, às vezes, a pessoa vem da academia, porque eu tenho um estúdio, né? E eu faço um controle de avaliação física, como eu fazia, acho que a gente chegou a fazer também. E muitas vezes a pessoa vem para mim com a biopedância, por exemplo, dessas academias de rede. O cara só faz lá, sai sem... Tô ruim, tô zoado. Só que assim, a pessoa não consegue pensar que ela não tem parâmetros para aquilo, para falar quanto realmente eu estou mais gordo do que antes. Exato. Então, é a falta de informação. E aí, quando você vai para o médico, eu tenho que perder 10 quilos. Sim, e não importa do quê. Se é músculo, se é água, se é gordura, o importante é cair. Eu vejo muito isso. Eu quero chegar num peso de tanto. Não importa o que está indo embora. E esse é um grande cuidado que a gente tem que ter. E essas... Eu já vi algumas coisas sobre os diferentes métodos que se utiliza hoje. Acho que o mais utilizado é o bypass, né? O bypass ainda e aí tem outro... O sleeve, que são os mais utilizados no mundo. O que muda hoje do que era feito lá atrás e qual que é a maior recomendação hoje? Acho que a grande mudança que a gente teve é o tempo cirúrgico, né? Então, a evolução. Lá atrás, a cirurgia era aberta, então era corte. Hoje, a gente tem cirurgia por robô. Então, cirurgia muito mais rápida, recuperação muito mais rápida do paciente. E lá dentro também tem diferenças. Lá atrás, a gente fazia a técnica de bypass e se colocava um anel em volta do estômago para tentar não fazer a dilatação desse estômago. Hoje já não se coloca mais esse anel. O anel e o balão caiu. O balão ainda se usa, sim. Mas não junto, por exemplo, com a bariátrica. Não, só o balão. É só o balão. Então, a gente tem o pensamento seguinte. O paciente quer perder até 10% do peso, 10% a 15%, o balão gástrico é uma das opções, né? A bariátrica aí já é um volume maior de peso. Quando fazia a técnica de bypass e colocava aquele anel em volta para tentar fazer com que o estômago não dilatasse, que também era um mito que se achava que dilatava, aqui a gente tinha o quê? Uma dificuldade muito maior do paciente em comer. Sim. Porque aquilo ficava apertando. Então, assim, a dificuldade de comer principalmente proteína. Então, você falar com as pessoas antigamente, eu não consigo mais comer carne porque eu sou operada. Hoje a gente já tem uma melhora nisso. Então, hoje o anel já não se usa mais na técnica de bypass. Então, o bypass é a diminuição do seu estômago, um desvio intestinal. Então, você tem um estômago menor e um intestino menor. Isso, que absorve menos nutrientes. Absorve menos nutrientes. E esse alimento chega mais rápido no intestino. Então, toda a mudança hormonal que se tem com a cirurgia. Porque antigamente a gente achava que era só restritiva.
E não, hoje a gente sabe o tanto de hormônio que tem envolvido nisso. Uhum. Tanto que as canetas que surgiram hoje foram baseadas no que a gente tinha. O sleeve é só cortar o estômago na versão vertical. E aí se tira a outra parte do estômago e é eliminado. Não mexe no intestino. Entendi. A perda de peso é bem similar entre uma e outra. As indicações são um pouquinho diferentes. Então, o paciente que tem refluxo, não dá para fazer a técnica de sleeve porque favorece o refluxo pela nova anatomia do estômago. Geralmente, mulher, a gente tem maior cuidado com cálcio, com ferro. Então, Por causa da absorção de nutrientes do intestino, né? Exato. Então, tende-se a pensar mais num sleeve do que num bypass. Entendi. Né? Um paciente que tem um metabolismo mais complicado, mais doenças associadas, se pensa mais num bypass. Então, clinicamente se avalia qual que vai ser mais interessante para esse paciente de pós-operatório. E os resultados? Eu já vi alguns estudos, até mesmo da Associação de Bariátricos, Abrezo, né? Abrezo é de obesidade. De obesidade. A de bariátrica é SBCBM. SBCBM. Você tem ali, normalmente o case ali médio, né? De quem veio. A pessoa nem sempre foi obesa na infância, mas começou a aumentar o peso na adolescência. Até fazia um pouco de atividade física, aí chegou nessa idade meio que trabalho, faculdade, parou total, começa a comer mal, aumenta mais uns 10 quilinhos ali durante esses 20 a 25 anos ali, esses 18 ali dessa parte. E muitas vezes nesse período vem o casamento. E aí é onde deslancha o peso. E aí se você for ver em 20 anos, aumentou cerca de 20 quilos. Sim. Então, aí a pessoa fez algumas tentativas, entrou, fez a bariátrica, fez um acompanhamento ali durante o período. Pós-bariátrica, ela vive um período meio difícil ali, alguns meses, depois ela vive o amor da bariátrica. A lua de mel, que a gente lua de brinca. mel, até 1 ano e meio, né? Onde ela perde ali até 20% do peso, sei lá. 35%, 40%. É bastante. Só que o que acontece? Depois de 2 a 5 anos, ela recupera de novo esses 30%, 40% aí a mais, só que ela está mais fraca. Isso acontece muito mesmo? Eu acho que assim, a gente tem que pensar o seguinte, é o que a gente falou no começo. Não existe cura para a doença obesidade. E a gente mesmo briga com a balança a vida inteira. Sobe 1 quilinho, 2 quilos, 5 quilos, você já está preocupado. Então, a pessoa que tem 50 quilos a mais e ela perde isso, primeiro, a gente não pode jogar, a cirurgia não deu certo. A cirurgia deu certo. Não, sim, com certeza. Né? Só que a gente tem um metabolismo que entende o quê? Que aquele peso maior era o peso saudável para ela. Sim. Então, a gente tem um corpo que vai buscar o peso lá de trás. Né? E muitas vezes tem a questão do hábito, de tudo. Então, o que é importante a gente entender? Primeiro, desmistificar. Né? Tirar esse preconceito da cirurgia bariátrica, que vai fazer e vai engordar tudo de novo. Eu ouço isso direto. A gente tem um clube, né? Tem o Clube Viva Bari de pacientes operados, onde a gente quer fazer essa comunidade para que eles entendam esse pós-operatório. Eu falei, meninas, eu estou indo gravar um podcast. Me fale frases que vocês ouvem das pessoas. Vai engordar tudo de novo. Fulana fez e ficou com cara de doente. Engordou mais do que tinha. Então, assim, quanto desse preconceito tem? Sim. Né? Então, assim, a gente sabe que o esperado é 1 ano e meio de emagrecimento, estabilização de peso. E hoje que a gente fala, tem que estar de olho pro resto da vida. Nisso que você está falando, eu acho que a gente pode fazer um paralelo. O processo de emagrecimento sem bariátrica é a mesma coisa. Sim. Devido às proporções. Com a bariátrica é a mesma coisa. Com a bariátrica química, né? Sim, com o as canetas, Ozempic, é a mesma coisa. Como era também lá atrás com outros medicamentos, Sibutramina e tal. Que a pessoa faz um período, restringe muito, não consegue manter. E aí nisso, o que eu acho que realmente que melhorou é essa parte de entender a obesidade como multifatorial e tem que ser multidisciplinar para se acompanhar. Sim. A gente sabe que não é fácil, né? Que nem se você for pensar, às vezes eu fico vendo o pessoal da corrida, tá? Não estou falando de obesidade, nada disso. O cara começa a fazer a corrida, ele acha que era só correr. Então, por exemplo, a pessoa acha que é comprar canetinha e é só tu comprar caneta. Exatamente. Só que ele começa a perceber que ele tem que fazer inscrição para corrida, ele tem que pagar assessoria, ele tem que pagar o tênis novo cada 6 meses.
Aí ele tem que ir nutricionista, tem que fazer o check-up que ele nunca fez, que eu estou enchendo o saco para ele fazer. Então, assim, é muita coisa. Então, é um investimento. Então, é difícil você ter, né, esse fator aí de acompanhamento para a duração daquilo, para ter sustentabilidade nesse procedimento. E pelo que você me falou, quero que você me fale um pouco mais desse seu grupo e como que é essa manutenção desse paciente que veio, que se deu bem, que fez, teve um bom resultado, está sendo acompanhado, é lógico que ele vai começar a diminuir ali, mas como que é um atendimento legal pelo pessoal que você atende lá, nesse grupo que você atende? O que a gente costuma fazer? Isso também vai muito de cada equipe, né? E do você mundo atende ideal. 3 hoje, né? Eu atendo em 3. 3 diferentes. 3 diferentes, mas eu faço meu protocolo em todas. Entendi. Né? O mundo ideal seria a gente ver esse paciente com muito mais frequência, óbvio. Mesmo pós 2 anos bariátrico? Mesmo. O que eu faço hoje no meu protocolo? Eu faço 2 consultas pré-cirurgia, a não ser que o paciente precise perder peso antes, ou a gente tem uma questão metabólica que a gente precise cuidar antes. Então, 2 consultas pré, uma com 15 dias de cirurgia, e eu peço a cada 2 meses, nesse primeiro ano. E depois, a cada 6 meses. Ou eu sempre falo ao paciente, você determina. Se você vê que você não está bem, você vem antes. A vida é cíclica, às vezes o cara está com 3 anos de cirurgia, mudou de emprego, está com um filho pequeno, não está fazendo mais nada do que ele precisava, então venha. Ou não está conseguindo comer, está com dificuldade, vem. Então, eu acho que sim, está com a porta aberta para cuidar desse paciente em qualquer momento. Legal. E os outros profissionais, por exemplo, esse médico que fez a bariátrica dele, esse psicólogo que ajudou ali, como que eu faria isso? Faria esse atendimento geralmente direto? A gente faz dessa mesma forma. Nas nossas equipes a gente tende a fazer dessa mesma forma. Porque daí o paciente nesse primeiro ano ele tende a fazer os exames a cada 3 meses. Para a gente evitar qualquer deficiência nutricional. Depois, no segundo ano, o peso já está mais estável, já come melhor a cada 6 meses. Depois, uma vez por ano, como se fosse parte do check-up. A psicologia, aí vai depender muito da individualidade de cada um, ansiedade, doenças associadas nessa questão emocional, mas o ideal seria fazer para sempre também. Mas a gente sabe que é difícil, a constância, o custo. Não, sim, né? A rotina, se a encaixar. rotina, exato. Que seja a cada 3 meses, se você tiver essa programação, fica difícil. Fica difícil, Então, aí acaba se perdendo um pouco desse acompanhamento. E muitas vezes acaba passando mais com o médico, muitas vezes é pelo convênio, tem essa facilidade e da equipe acaba dando uma fugidinha. Tudo que a gente está falando hoje, a bariátrica é uma ferramenta para esse grupo que a gente está falando com MC35. Pessoal, quem não sabe o MC, a grande maioria deve saber, mas parece besta, mas a gente às vezes nem usa. Mas cai um pouco de desuso também hoje, né? Não sei se alguns profissionais hoje não querem usar o MC, querem às vezes mais percentual de gordura. E o MC é peso por altura ao quadrado. Se você colocar na calculadora no celular aí, certamente vai pegar um aplicativozinho e vai ter. MC35 e MC35, acima de 35, que também está virando o novo normal, né? Comorbidade, que a gente fala, as doenças metabólicas, né, a síndrome metabólica, pressão alta, colesterol elevado, glicemia elevada, circunferência abdominal, mas para esse público, é a ferramenta ou é, por exemplo, só o último caso, como algumas pessoas, como se pensava lá atrás? Eu acho que é a ferramenta. Eu acho que quando a gente fala é o último caso, é muito radical a gente pensar isso. Então, por que eu vou esperar ter tantas questões metabólicas, ou por que eu vou ter que fazer mais uma dieta, ou por que eu vou ter que tentar mais alguma coisa, se eu tenho a indicação de fazer a cirurgia? Então, a gente não está pulando etapa nenhuma. E dificilmente chega um paciente com essas características que nunca tentou nada na vida. Né? Então, eu acho que é uma grande ferramenta, não a última. E se a gente pensa em último caso, eu acho que também você tira toda essa característica que a gente está falando, que é multifatorial, multidisciplinar, que é um caminho, né? Eu acho que... é a última? Não, a gente sabe que lá na frente tem uma recidiva de peso em alguns casos, ele também vai ter que tomar algumas outras medidas. Então, eu acho que falar que a última opção é muito ruim para um paciente pensar dessa forma. Eu acho que é uma excelente ferramenta. Em contrapartida, você acha que é banalizado por alguns profissionais e por algumas pessoas, tipo, eu vou fazer. Já tentei de tudo, mas não tentou, na verdade, nada. E preciso fazer porque minha amiga fez, tal.
eu tenho uma visão de que muitas pessoas vão por esse caminho e que muitos profissionais, muitos médicos, às vezes, levam esse caminho porque já tem aquele aspecto, não vai ter outro caminho para você. Então, você acha que ainda é banalizado ou não? Hoje é um pouco mais controlado, pensando na sua, mas em geral. Eu acho que, primeiro, a gente fala de ética médica e cada um tem a sua, a gente não consegue nem entrar nisso, né? Mas o que eu acredito é que cada vez mais a gente tem estudos comprovando os benefícios, né? E nos facilitando indicar isso ao paciente. Infelizmente, ainda tem muitos médicos que têm preconceito e que acabam não indicando. Então, eu já tive paciente que estava fazendo exame pré-operatório, ultrassom de abdômen, o médico do ultrassom falou, vai fazer isso pra quê? Aí desistiu. Não, aí o paciente veio super chateado. Falei assim, você foi fazer um exame de rotina, o cara nem ia ser um médico. Exato. Por que ele tem que dar palpite onde não tem que se meter? Eu acho que esse é um ponto importante da gente pensar. Quando a gente fala em banalizar, a gente tende a ver muita coisa banalizada por aí. Até hoje a gente tem aí trisapatida, enfim, que tá banalizado. O cara traz o Paraguai. Nem vou precisar perguntar pra você. Entendeu? Então, assim, eu acho que assim, a gente pode pensar que banaliza, só que a gente não pode deixar que esse paciente faça isso sem entender a lição de casa. Sem entender que, assim, não é mais uma dieta que você vai fazer e aí você vai cansar e você vai jogar lá fora e o máximo que vai acontecer é você engordar. Você vai mexer no seu corpo, na sua anatomia e na sua absorção de nutrientes para sempre. Então, se esse paciente está procurando a cirurgia de uma forma banalizada, nós, profissionais da saúde, temos que mostrar, mudar essa consciência e fazer ele entender que, assim, não é uma cirurgia plástica. Acabou, consertou, beleza. Não, a hora que cicatrizou é que você vai aprender a comer, você vai lidar com como era o comer novo, como é suplementar, treinar. Então, assim, não é o método mais fácil. Então, se essa pessoa chega imatura desse jeito, cabe a nós mostrar que você tem indicação, mas você está disposto a fazer isso depois? Você entende que a lição de casa tem que ser bem feita? Quando a gente fala de tudo que a gente falou, de banalizar, de tipo, achar que é a última situação, o último caso e tal, eu acho que a sociedade em geral acaba banalizando, na verdade, tendo um preconceito. Porque você acha que você, como paciente, fala assim, não dá mais, eu tenho que fazer, e às vezes ele nem sabe as condições realmente dele. Não. E ele já chega lá, não, estou vindo porque eu tive a indicação de um amigo e quero fazer. Sim. Eu acredito que vocês devem receber assim. Sim, bastante. E aí, outro lado, tem as pessoas que falam assim, você não conseguiu nada, tem que fazer, porque é a única forma que você tem de emagrecer. Vai que é o caminho mais fácil. Vai que é o caminho mais fácil. E aí, acho que os dois lados pensam que é o caminho mais fácil. E não é. Eu acredito que seja mais difícil. Eu acho que assim, a gente falar que, primeiro, você perder 40 quilos não é o caminho mais fácil. Né? É você fazer uma cirurgia e essa cirurgia mudar todo o comportamento. Porque quando a gente fala de comer, a gente não está falando de caloria, proteína. A gente está falando de sabor, social, prazer, emocional. Então, você tem tanta coisa envolvida. Disposição. Interação, né? Exato. Assim, você vai numa festa, você vai ter que lidar com a comida. Às vezes, você usa suas frustrações, seu estresse no dia, o quê? Comendo, bebendo, socializando. E aí, como que muda tudo isso? Então, eu falo que é nascer de novo para comer. Sim. É lidar de novo com a alimentação. Eu vejo muito que as pessoas, na verdade, não estou falando só de saúde, de emagrecimento, mas da performance. Se tem tanta informação, mas as pessoas ficam perdidas. Porque você tem diferentes linhas, né? Você tem o pessoal do low carb, tem o pessoal do jejum intermitente, tem o pessoal da carnívora, e todo mundo fica perdido. E quem está ali querendo ser ajudado, querendo alguma coisa que se encaixe nele, ele acaba atirando para todos os lados. Sim. E muitas vezes parece que tem que ter uma bandeira, né? Eu sou da low carb, eu sou bari, eu sou... eu sou do jejum. Sou do jejum. Sou do zero glúten. E eu acho que assim, a gente tem, da época lá atrás que a gente começou, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha nada. Então assim, a via de informação éramos nós profissionais. Sim. Hoje,
todo mundo fala de tudo. Então, todo mundo sabe falar de atividade física, todo mundo sabe falar de nutrição. Então, o paciente opera, ele cria um Instagram para falar da vida dele operado. E aquilo é a experiência dele, não significa que aquilo é o correto. Primeiro ponto. E isso, nisso que você pegou é uma coisa... Vou te falar assim, a gente tem alguns casos, mas a gente tem, por exemplo, uma pessoa que quer fazer uma maratona, que é uma coisa muito difícil. Sim, não é fácil, tá? Você não. pode falar que pode ser para todo mundo, mas não é Não é. fácil. Só que aí o cara vai lá e quer e coloca, para eu conseguir fazer isso, eu tenho que colocar nas redes sociais, porque eu vou me cobrar e as pessoas vão me cobrar. Por mais que ninguém mande mensagem falando aquilo, que nem está muito ali para aquilo, tá nem aí mas pra como você, ele tá fazendo uma cobrança externa que as pessoas estão vendo. E aí ele vai lá e cria essa página dele, 42 mais, sei lá. E ele começa a postar aquilo ali. Só que muitas vezes ele não vai postar o que é ruim, a dor, a maioria das vezes. Não. Você acha que para esse público, é lógico que tem diferença, é uma boa fazer esse tipo de exposição que acontece muito? Não. Eu falo para muitos pacientes, porque existe aquela questão, não só o Instagram, mas eles criam um grupo de WhatsApp, ficam colocando. E assim, primeiro, a comparação vai te levar aonde? Né? Então, se a pessoa perdeu 20 quilos e eu perdi 17, tá bom, mas quantos quilos ela tinha, quantos quilos você tinha? Já começa daí, então a gente sempre fala, Ai, meu Deus. Vamos transformar isso em porcentagem, porque Sim. o cara de 200 quilos, ele vai perder 20 quilos, o cara de 100 vai perder 10% para todo mundo, tá certo. Então, primeira coisa, entender isso. Segundo, o que eu vejo, principalmente nos grupos, os pacientes vêm se queixando o quê? Não do lado bom, do lado ruim. Então, a pessoa não consegue comer e posta lá. Eu como e vomito. Ou põe aquele prato minúsculo. Aí, a pessoa que está bem adaptada, conseguindo comer, ela fala, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado, porque eu não passo mal, Nossa. porque eu como mais do que isso, então eu estou estragando a minha cirurgia. Nossa. Então, cria, assim, uma coisa na cabeça, que quando o paciente fala isso para mim, eu falo, sai de tudo. Porque, às vezes, é tanta informação rasa que a gente tem hoje. Coisas que a gente nem imagina, né? Não. A gente nem imagina. Imagina com o que a gente está competindo. Exato. E aí, quando você está falando nisso, já abre outras coisas na minha cabeça, que, por exemplo, eu vejo às vezes, o pessoal fala, você já entrou nesses grupos de corrida para você dar uma olhada, o que o pessoal está querendo e tal? Cara, eu já entrei. Não dá para ficar. É uma loucura. É loucura. É uma loucura. É uma desinformação, cara, e assim, pessoas de todos os níveis. Sim. E aí, às vezes tem até profissionais, eu, por exemplo, eu não gosto, tá, de ler comentários, mas às vezes você lê comentários de profissionais, tá, de profissionais, Sim. nutricionistas e tal, com determinado post ali, cara, é muito ruim o nível. É muito ruim, E normalmente esses grupos, né, não tem alguém ali que está na administração, monitorando, filtrando, e você acaba vendo de tudo, e que pode ser, cara, muito prejudicial para o mundo todo. Muito, muito. Como a gente vê também esses infantis, né? Com essa parte de comida e de outras coisas, né? Quantos dias está sem comer? Quanto tempo você consegue ficar de jejum? Vamos fazer 12 horas hoje. É uma loucura, é uma loucura. Então, eu acho que hoje a gente tem muita informação, mas quantas são de qualidade? Eu brinco que eu gostava lá atrás, que não tinha nada disso, era muito mais fácil. Né? Porque a pessoa hoje, ela chega no seu consultório, eu faço isso, eu tomo esse suplemento porque a fulana falou isso, aquilo. Ela gasta uma nota, às vezes. E o básico ela não faz, que é comer. De tanta cápsula, pó, que ela põe na vida dela, entendeu? Então, assim, antes a pessoa, ela vinha e confiava no que você falava. Hoje ela já vem rebatendo muitas vezes. Mas eu vi a fulana que faz isso, não sei quem que faz, não sei o que lá. Tá certo, tá errado. E é o que você falou, vai pegando uma informação que é interessante pra mim e eu vou montando o meu quebra-cabeça do jeito que eu quero. Nem sempre que é certo. E nessa parte de suplementação, você está falando desse monitoramento pós-cirurgia, o que normalmente esse paciente, é lógico que vai ter suas variações, mas o que normalmente é o que mais preocupa nessa parte nutricional, porque ele não está conseguindo comer, não pode comer, sim, né? Sim. Tem esse dieta, passo, né? Sim. Dieta líquida, pastosa, e essa parte de suplementação. O que é os principais baixas que ele tem ali durante esse período, ou até mesmo depois? O que é mais preocupante nessa fase pós-cirurgia? O que a gente tem que sempre pensar em todo momento desse processo de emagrecimento, a gente não perder massa muscular.
Isso é o que a gente mais pensa. Força muscular, evitar sarcopenia é o que mais nos preocupa, né? Que qualquer Então, procedimento, qualquer programa de emagrecimento vai ter uma perda que é meio que natural. Sim. Mas quando é mais acentuado... Hoje a gente tem um período de líquido aproximadamente 15 dias, né? Já mudou muito, antigamente eram 30, então 15 dias de líquido, 7 de pastoso, depois começa a introdução alimentar, mas mesmo assim o volume é muito pequeno, então vai comer carne, vai comer 50 gramas de carne, quanto tem de proteína ali? Então, desde a alta hospitalar, o whey protein, que é uma grande briga, porque é super difícil para o paciente tolerar, e a gente fala troca marca, sabor, adaptação, é muito complexo. Que é diferente do pessoal da academia que toma como se fosse um milkshake. Então, a gente tem bastante dificuldade. O pessoal não tem o costume, né? Não tem. Então, assim, isso é uma coisa que vale a gente treinar o paladar. Então, o whey protein eu falo que é parceiro da alta hospitalar por pelo menos durante o período de emagrecimento. E depois a gente avalia consumo proteico e emagrecimento, estabilização de peso, como tá. Então, whey, creatina, eu já começo a usar depois de um mês também. Vitamina, um multivitamínico básico, que a gente já tem, graças a Deus, hoje nós temos vários específicos para bariátrica, e fazer o monitoramento, principalmente. Hoje você tem polivitamínicos, multivitamínicos para bariátrica. Sim, graças a Deus a gente tem mais o mercado manipulado que tá ou não? Já tem A gente tem indústria já fazendo. Já que faz ali específico. Sim, que aí tem os minerais quelados para absorção maior, né? Então a gente tem hoje, graças a Deus, essas ferramentas que nos ajudam a nutrir melhor esse paciente. E sempre ficar de olho. Cálcio, ferro e B12. São os que a gente mais vai monitorando aí nesse processo pós-operatório. E sempre dizer, independente da técnica cirúrgica, o multivitamínico é pro resto da vida. Porque tem gente que fala, eu fiz sleeve, eu não mexi no intestino, eu não vou mais usar vitamina. Vai usar vitamina para sempre da mesma forma. Ingerir menos nutrientes, né? E querendo mas você tem uma mais absorção do que a outra técnica, mas você também já tem menos. Mas a gente mexeu no estômago, mexeu no fator intrínseco para absorção de B12, de ferro. Então, assim, esse é um grande mito. Porque às vezes o paciente fala assim, eu vou fazer a técnica que é mais leve, porque daí eu não tenho que usar vitamina depois. Você tem que usar para sempre, né? E se você for ver, qualquer dieta muito restritiva precisa desses principais suplementos que você estava falando. Como. Ferro, cálcio, B12, por exemplo. Um vegano, um vegetariano, certamente ele vai ser difícil de atingir essas... A B12, com certeza, tem que suplementar, não tem jeito, né? Então, e aí a gente tem que pensar, se eu tenho uma perda de 35% do peso, infelizmente não é só a gordura que vai embora. Então, a gente precisa fazer o mínimo que esse paciente precisa de calorias, atingir uma meta proteica de pelo menos 80, 120 gramas de proteína dia, num estômago pequeno, o que é super difícil fazer, e incentivar o cara a treinar, né? Não tem como. E ficar bem pós-bariátrica. A gente está falando de treinar. O cara que vai lá, faz todo esse procedimento, consegue controlar, perdeu bastante peso, sei lá, baixou dos 150 para 90 quilos. Tem uma vida ativa, controlou, está suplementando tudo isso. É possível ficar bem? É possível fazer aquela modalidade que você queria, fazer um triatlon, fazer uma maratona, sei lá, ficar marombado? É possível esses caras? Você tem algum case assim? Eu tenho um paciente que ele começou com a gente com 250 quilos. Nossa. Ele era super sedentário, ele tinha que buscar as filhas na escola, ele ia de carro, porque ele falou, era um quarteirão. Exato. E aí, você vai no médico ou outro podcast que eu fiz com um nutricionista e fala assim, mas por que o cara não treina? Ele não cabe na cadeira da academia para treinar nada. Ele vai fazer esteira, vai estourar o joelho dele. Então, assim, tem limitações que a gente também tem que entender, né? Tem esteiras que não suportam uma pessoa de 250 quilos. Exato. Vai fazer um leg press. O cara não consegue sentar ali. Então, assim, tem limitações. Sim. E aí, a gente fez dieta pré, ele perdeu os 10% para operar. E aí ele começou a treinar, fazer musculação, começou a correr. Ele chegou a 90. 90, super bem, fez a plástica. Perdeu quase 2,5, 1,5. Então fez a plástica de abdômen, tá? Hoje ele tem um estilo de vida lindo. Ele continua fazendo a corrida dele, faz a musculação, tá com peso super estável. Então assim, você vê que existe a qualidade de vida. Por isso que se faz, né? A cirurgia tem 50 anos aí que a gente está fazendo e cada vez mais se procura. Por quê? Porque prolonga a vida. Né? Estar obeso, se ele tivesse 250 quilos, será que ele ainda hoje estaria vivo? Provavelmente não. Né?
Então, é isso que a gente tem que pensar. É trazer a qualidade de vida, é trazer saúde para esse paciente. E entender que a obesidade não é falta de vergonha na cara, não é ser sujo, que tem gente que acha que o cara é sujo, desleixado. Não, é uma doença grave. E fazer a cirurgia e perder peso é trazer saúde para esse paciente. A gente tem, principalmente, né, como a gente tem nas redes sociais, meio que uma negativa de que realmente a obesidade seja uma doença, né? Aquela de aceitar o seu corpo como é, sim, tal. Sim. Então, isso, fora isso, a medicina está aí com diversos estudos que a gente sabe que muda a flora intestinal, muda seu fluxo sanguíneo cerebral, placas de arteroma, tem várias, aumenta a sua pressão, tem várias coisas que estão relacionadas à obesidade e a gente chama de uma doença crônica, uma crônica frequente, né? Recidivante. Recidivante, não esqueci o termo, mas é uma doença crônica inflamatória em baixo grau, é mais ou menos isso. Crônico é inflamatório, seu corpo está inflamado, intestino, músculo, órgãos ali estão inflamados, seu cérebro não recebe, em baixo grau. A gente sabe que é classificado hoje como uma doença. Essa parte de negar isso, a gente está falando de MC35 indicado, essa pessoa normalmente não tem, muitas pessoas não dá muita importância, vivem bem. Não tem limitações, né? Às vezes até não tem tantas comorbidades. Que ele pega o exame dele ali de 5 anos atrás e para cá e os dois estavam dentro, só que ele não percebeu que já aumentou. Colesterol, glicemia. Exatamente. E você acha que isso ainda é ou teve um período que foi mais problemas para se chegar e falar assim, olha, você precisa fazer? Né? Não é só... Isso aqui realmente é um problema de saúde. Não é só tipo fazer uma dieta e aceita seu corpo e vive isso normal. Eu acho que essa história de aceitar seu corpo, a gente tem que pensar, é óbvio, a gente não vai sair de um grau de obesidade para uma MIS, né? Você pode chegar com muita cirurgia plástica, porque você vai ter flacidez, a gente tem que entender tudo isso também. Mas, um ponto importante é, a gente não pode entender que a obesidade está tudo legal, eu vou usar uma roupa que cabe em mim e está tudo certo. Não, você está cuidando do seu corpo? É isso que a gente tem que pensar. Então, se eu tenho que aceitar meu corpo como ele é? Tenho, até aí sim, eu vou cuidar do meu corpo. Meu corpo é minha casa. Eu vou deixar de qualquer jeito? Eu vou esperar ter um infarto para ir cuidar? Né? A gente pode ver o caso das grandes influencers, Thaís Carla, que era que levantava essa bandeira de aceite seu corpo e ela foi fazer Chega uma hora cirurgia. que é insustentável. Né? Mas aí ela já atingiu o resultado dela, que é estourar na mídia com aquilo, né? Sim. E aí ela foi fazer a cirurgia, aí começaram a criticar. Gente, primeiro, todo mundo muda de opinião. O que eu falava há 5 anos atrás até de alimento, eu já mudei hoje, cara, né? Então, assim... Eu fico impressionado com essa coisa que, não, peraí, agora você não pode querer emagrecer, não. Você não pode, tá proibido disso, porque você falava daquilo. Então, gente, há 5, 10 anos atrás, o ovo era um vilão. Hoje a gente já sabe que não é, o abacate era ruim, hoje ele é bom. Então, assim, as coisas mudam e a nossa consciência também. Então, ela viu que ela estava tendo limitações de brincar com a filha, de andar numa montanha-russa, de dançar, que é uma coisa que ela gostava. Então, eu vou manter isso que eu falei ou eu vou mudar de opinião? Eu acho corajosíssima mudar de opinião e fazer o que é bom pro corpo dela. Exato. Né? A própria Jojo Todinho, grande diferença que ela teve na vida. Eu já ouvi que a gente tem que ter o limite ali de até quando eu visto a roupa ou a roupa me veste. Então, esse é um ponto. A gente vai deixando e eu vou aumentando o tamanho ali. Chega num momento que eu não escolho mais o que vestir. A roupa que tiver ali, que servir, que eu vou vestir. Sim, sim. E isso é uma transformação bonita de ver. Principalmente as mulheres que são muito mais vaidosas, elas falam, agora eu vou e eu escolho a roupa. Exato. Muda até a cor, porque antes era sempre roupas escuras, né? Aí ela preto emagrece, né? Isso, aí ela vem no... Eu sou adepto também. Eu também já vi assim pra... Então, assim, ela vem com cabelo diferente, com uma roupa. Então, assim, ela vai lá, entra na loja, ela fala assim, eu escolho o que eu quero. Eu vou numa loja de departamento e eu consigo comprar o que eu quero. A cirurgia bariátrica é para isso? Também, por que não? Por que não se sentir bem com o seu corpo? Por que não tá bem com a sua autoestima? Exato. Né? Não é só uma questão de, é saúde, seus exames. Não, mas eu tô bem com o meu corpo, eu tô feliz.
E isso vai irradiar em tudo, você cuidar bem de você, dos seus relacionamentos, tanta coisa impacta. É que você começa a cair num módulo automático, né? Assim, e eu não falo só da obesidade, mas acho que em outras coisas também, de alguns determinados vícios, de determinadas... A pessoa começa a cair num módulo automático, e ele acaba não ligando muito para a aparência, acaba não ligando muito para casa. E é muito comum você ver que nesse estado mental, a pessoa não se cuida, não se veste bem, não se alimenta bem. E é aquela lei da síndrome da janela quebrada, né? Você passa, viu um vidro quebrado, você tem vontade de quebrar todos. Mas a partir do momento que você arrumou os vidros, deu uma limpadinha ali, você quer manter ele bem. Exato. Então, cara, é muito difícil, mas você vê, eu acho que o lifestyle, por exemplo, da corrida, ele transforma muito. Ah, sim. E porque normalmente a pessoa vem ali com aquela ideia, preciso perder 10 quilos, tal, não sei o quê. E ele começa a correr, e às vezes vê que a balança não está indo, mas às vezes ele começa a perceber que a corrida está surtindo efeito, ele está melhorando, que ele fez uma provinha de 5, que daqui a 3 meses ele conseguiu fazer 10, e ele começa a se vestir diferente, e ele começa a mudar o multifatorial dele, que aí muda a balança. Muda tudo, né? Porque às vezes a gente vê que assim, eu treino todo dia, tá bom, você fica 1 hora na academia, e o que você faz no resto do seu dia? Isso é foda. Não, mas eu treinei, eu posso. Tá bom, mas você treinou 1 hora, você comeu 2 pedaços de pizza, você já avançou o seu valor calórico gasto ali no treino. Então, assim, eu acho que o importante é quando realmente é a mudança do estilo de vida, é o comportamento, né? Eu faço treino, aquilo me fala, poxa, eu gastei lá, eu vou cuidar do que eu tô comendo. Então, eu acho que o ambiente, ele é essencial. Mudar de ambiente ou transformar o seu ambiente é o que te ajuda a mudar de estilo de vida. É o principal, né, cara? É. Dr. Now. Quilos mortais. Só que a gente tem visto cada vez mais chegar perto desses índices dos Estados Unidos. A obesidade tem crescido cada vez mais no Brasil. Os nossos números, pelo que a gente vê, a tendência não é melhorar. Não vai melhorar. Com tudo isso que a gente tem. Sim. Pelo que eu sei, o Brasil acho que é líder em cirurgia bariátrica no mundo. Mas... E o principal é o comportamento, pelo que se parece. Mas assim, tudo que a gente está falando, quando você vê aqueles casos do Dr. Now, assim, a gente tem uma alimentação diferente dos Estados Unidos. E muitas vezes alunos obesos que eu vejo vêm falar comigo, não estou conseguindo correr, emagrecer e tal. Quando você vai ver, o cara não come, tipo, não toma café da manhã, o almoço dele é uma besteira. E aí ele fala que meio que não janta, come alguma coisa, um lanche e tal. Aí você fala assim, não, peraí, você tem 150 quilos, como é que está mantendo? O que você está me falando aqui, você consome 1.000 calorias por dia? A matemática não bate. A gente sabe que não é 100% matemático, mas que é muito disso. Você atende muita gente assim, que a pessoa chega lá e aí você tem que falar, não, peraí, que fez a cirurgia ou que não fez ou que vai fazer. O pessoal nega muito, ele não percebe o que ele come ali, o excesso de quantidade de caloria e a frequência, né? Eu acho que a gente tende a subestimar muito o que a gente come, né? E um dos fatores que a gente fica atenta na anamnese é, tá bom, café da manhã, o que você faz? Ou é pobre ou não faz, o almoço, às vezes verdura e legumes passa longe, ou pede comida, enfim. Então a gente sabe que a qualidade das grandes refeições já não são boas. Mas muitas vezes ele esquece o meio tempo. Então, tudo bem, eu almocei, arroz, feijão, bife, salada, tá. Só que aí deu 3 da tarde, eu abri um pacote de bolacha, eu tô trabalhando com um pacote de bala, eu vou comer. Então, assim, esses meios, muitas vezes, ele não conta. Sim. O refrigerante que ele toma com açúcar, o suco. Então, às vezes, você tem que... mas e aí, depois que você jantou e foi ver televisão, você come mais alguma coisa? A pessoa fala, eu pego um chocolate, né? E no trabalho, passa a tia da trufa vendendo alguma coisa e eu acabo comprando. Então, assim, eles relatam muito as refeições, mas às vezes o meio acaba passando. Eu acho que assim, não sei se é só uma negação, mas às vezes muita gente acha que não. Foi só um docinho, só que aí não viu que foi uma barra. Mas é uma barra todo dia. Então, assim, são coisas que às vezes... Eles acham que não faz diferença, mas se a gente somar isso em 7 dias da semana, vai fazer bastante diferença. Eu já peguei algumas estatísticas que, não vou lembrar agora, né, mas que o brasileiro consome, em média, refrigerante, não sei quantas vezes por semana, doces, troca refeições por lanche. É uma alimentação muito restritiva
E muitas vezes o que a gente vê é um paladar muito restrito e infantil. Infantil, é. Você tem uma certa dificuldade com isso de inserir esses alimentos mais naturais, mais comida mesmo com essa galera? Tem. Principalmente quando a gente pega o pré-operatório, né? O paciente que vem à primeira consulta. Você vê que é muito disso. Então, assim, o café da manhã é na padaria, aí o almoço é no quilo ou um prato pronto, com refrigerante, com sobremesa. Aí à noite chega todo mundo cansado e aí faz o quê? Tem. Ou um lanche, frios, ou pede um iFood, enfim. Então vem muito disso. Ou já aquilo, eu nunca comi, não gosto. Tá, mas você sabe que você vai ter que testar, né? Aí ele fala, você come fruta? A pessoa nunca fala que ela gosta, ela fala que ela não gosta. Eu falo, tá bom, mas tem um monte de fruta. Quais você consegue comer? Tem um monte de verdura e legumes. Quais você consegue comer? Você come fruta? Não, eu não gosto de maçã. Isso, tá bom, é isso, entendeu? Mas tem um monte de Não outros. gosto de lixia. Exato. Não, mas o pessoal só compra lixia em dezembro. Exato, cereja, só em dezembro. Então, assim, você come verdura e legumes? Eu não gosto de jiló. Tá bom, mas não precisa ser jiló, né? Sim. Tem alface, tem tomate, tem tantas coisas. Tem cru, tem cozido. Então, assim, é um ponto importante que tem que trabalhar paladar. E outra, a gente tem que pensar o seguinte... A gente vive no mundo dos alimentos hiperpalatáveis. Sim. Então, você vai achar graça numa alface se você vai comer batata frita com bife à milanesa e um risoto? Olha a explosão de sabor que traz aquilo. Então, a gente está tão acostumado com coisas que nos geram dopamina, que traz essa sensação de hiperpalatabilidade. Por que eu vou trocar? Sim. Meu cérebro quer isso. Né? Então eu tomo refrigerante, tem gente que não bebe água, bebe refrigerante. Mas é zero. Tá, mas é a química toda que tem. Né? Então assim, a gente está tão acostumado e hoje o acesso é tão mais fácil do que antigamente que a pessoa está nesse vício. E aí limpar esse paladar é muito difícil também. Eu vejo muito isso, cara, porque se você for pensar no exercício, no emagrecimento, a gente normalmente precisa no pré... ter um café da manhã, eu vejo muito disso. Às vezes o pessoal vem para mim assim, Humberto, eu estou no processo de emagrecimento. Hoje em dia, quando fala isso, eu já sei que está tomando a canetinha e não mudou nada, a grande maioria. E é o milagre da canetinha. E aí chega de manhã, não consegue comer. Não. Aí quer fazer uma prova longa. Como é que você vai fazer um treino de 2 horas com uma pessoa dessa que está em restrição calórica, não consegue comer, está mais fraca? Mas e é difícil você inserir nela essa informação que ela precisa minimamente... pelo menos um eletrólito, tomar alguma coisa ali, um isotônico antes, comer pelo menos ingerir alguma coisa ali, dependendo do treino ali um pouco mais sólido. É difícil você ter essa... E a tal da carbofobia, né? Carbofobia. Porque tudo o problema é o carboidrato. Então você, não vou comer pão, não vou comer alguma coisa que me traz a energia, mas você vai treinar, você precisa dessa energia. Então tirar esses conceitos é muito difícil. Naquilo que você estava falando da pessoa subestimar e meio que negligenciar esses lanches, aí eu tenho uma coisa que eu também percebo muito, que a pessoa, principalmente quando está começando nesse processo de emagrecimento, tudo isso, está buscando saúde, ela fala, mas eu estou indo para academia. Quantas vezes? 2. Tá bom. Dá para ir 3? Dá. Só que a pessoa vai 2 ou 3 vezes por semana na academia, vai numa academia que ela treina sem orientação, Sim. leve, com grandes intervalos, ou no celular ou porque está esperando o aparelho. Então, assim, o que a gente vê, o estímulo que você tem nesses 2 a 3 treinos por semana é mínimo. Para algumas pessoas que não estavam treinando, pode até ser que dê um resultado. Só que aí quando a gente vê, ela subestima algumas refeições, ela subestima o treino que ela... Superestima o treino que ela está fazendo e muitas vezes ela subestima o tempo que ela está aqui sentada. Porque ela trabalha 6 horas, 8 horas no home office, às vezes ela gasta 1h30 ali, sei lá, para fazer alguma coisa em casa, mas está sentada, ela dorme 8 horas, você vê 80% do tempo dela, ela não ficou em pé. Exatamente, está ociosa ali. E como cuidar desse cara pós-bariátrica, dessa mente? Tem um ponto que é interessante, porque como a gente fala que esse primeiro ano é a lua de mel, então ele está disposto a mudar. Então esse é um ponto importante. Quando ele chega lá na cirurgia, ele quer aproveitar. Então ele quer aproveitar para treinar, ele quer aproveitar para fazer a alimentação. Então assim, a gente tem que pegar esse cara e fazer, vamos, vai. E em todas as consultas, lavagem cerebral, tá comendo, tá suplementando, tá treinando. Isso é muito importante. Se a gente pega esse primeiro ano, é o que eu falo, você tem esse primeiro ano de aprendizado a lidar com esse novo formato de estômago.
Se você cria uma boa rotina, você leva para frente. Se nesse primeiro ano você não cuidou de você, não treinou, né, não cuidou da sua alimentação, depois de 2 anos é que você não vai cuidar, porque não é mais a novidade na sua vida. Né? Então, isso a gente sempre bate muito na tecla. E nesse primeiro ano, a gente briga muito para fazer treinos de força. Depois, com peso mais estável, quer fazer corrida, triatlon, ok. Mas nesse primeiro momento, onde está comendo muito pouco e perdendo muito peso, é fortalecimento muscular. E muito mais que cardio. Como vocês recomendam esse treino de força para essa pessoa? Lógico que tem vários tipos, né? Tem, às vezes, que nem seu paciente de 250 quilos, dificilmente você vai recomendar que ele vá numa academia de rede treinar sozinho. Não vai conseguir. Não. Mas o que seria de recomendação para um caso desse? É lógico que esse é um caso atípico. É bem atípico. Né? A gente não tem esse padrão doutornal, né? Aqui a gente opera pessoas menos obesas, né? Mas em média 100, 120? 150. Então ainda dá para fazer. Não é que o cara não consiga fazer. Um ou outro, a gente vai ter essa limitação. Aí o que a gente sempre pede? Primeiro que, se possível, ele conseguir um personal, uma assessoria. Hoje tem assessorias específicas para quem faz a bariátrica. Então, tem educadores físicos voltados para isso. E se não tem, a gente fala, vai na academia, faz a carta, fala, olha, o paciente fez cirurgia bariátrica, precisa fazer treino de força. Porque, infelizmente, ainda é assim, você quer emagrecer, fica na esteira. E pouca musculação. Sim. Então, a gente já dá essa carta orientando ainda tem essa mentalidade, né? Exatamente. E o próprio paciente também tem isso. Sim. Não, eu não vou fazer porque senão ficar grande. Não, você não vai ficar grande treinando, pode ficar tranquilo. Então, a gente incentiva, ele explica. Isso é muito importante. E nessa parte de treino, vocês liberariam, por exemplo, ele fazer esse treino na academia, qual que é a indicação de quanto tempo depois da cirurgia? Aí depende muito de cada cirurgião, mas geralmente 30 dias o cara já está... Um mês ele poderia começar a treinar. E quais seriam, a princípio, algumas restrições que essa pessoa, homem ou mulher, teria para começar a treinar na academia? Aí eu acho que cuidar da maior parte abdominal, segurar um pouquinho mais e o resto de acordo com o que consegue fazer. Essa parte de cicatrização interna ali do estômago, e às vezes até mesmo da parte do intestino ali, costuma, para, por exemplo, ele ter uma vida sem medo, quanto tempo, mais ou menos? De alimentação, 45 dias de dieta geral. Caramba. É muito rápido. Antigamente era muito mais, Muito mais. Eram 30 de líquido, 15 de pastoso, 15 de brando para chegar. Então, antigamente era muito mais pelo procedimento, porque também abria praticamente o abdômen, né? Eu lembro também dessa parte mais de artroscopia, de videolaparoscopia, né? Mas, mesmo assim, acho que era maior o tempo quando é aberta já é maior, né? Porque daí, chance de hérnia, abdominal. essas coisas, é muito mais arriscado de se ter. Então, mas hoje já nem se faz mais. Então, ou é vídeo ou robô. Com o vídeo e o robô, você tem só os furinhos. Então, é muito mais tranquilo. E aí, a cicatrização por dentro também, hoje a gente já sabe que é rápida, tanto que a gente evolui a dieta rápido. Né? Então, assim, o risco de fístula, geralmente 10, 15 dias. E aí, depois, já dá para evoluir dieta. E o que a gente também já sabe, quanto mais precoce a gente faz a introdução alimentar, melhor a adaptação do paciente, porque ele fica menos tempo acomodado no líquido e no pastoso, ele treina mais a mastigação e menos deficiência nutricional, porque eu consigo colocar mais nutriente ali para ele. Não perde tanto tempo. Não perde tanto tempo. Caramba. Então, hoje está muito mais rápido. Então, mas você acha que meio que foi percebendo que tem a parte do procedimento, mas que também já dava para introduzir um pouco antes também. Eu acho que a gente vai ganhando experiência, né? E assim, querendo ou não, como que estão os grampeadores hoje? Sim. Né? Então, o material cirúrgico está muito melhor. Entendi. Né? A mão do médico também se opera muito mais rápido. Então, o risco cirúrgico é menor. Então, tudo isso, com o tempo, vai se ganhando experiência do que 20 anos atrás. E o pós, essa parte de cirurgia plástica, a pele que fica mais flácida, alguns casos vão precisar de mais ou menos procedimentos, mas tem alguns casos que dá para ficar com... Mesmo a pessoa ter chegado a um peso elevado, dá para ficar bem, sem precisar, só cuidando da alimentação e ali? A mulher sempre tem desvantagens, né? Então, assim, a textura da pele da mulher é diferente. Sim. Então, a mulher, ela tende a procurar muito mais a cirurgia plástica do que o homem. Né? O homem tem estrutura de músculo diferente. Então, a gente vê muitos homens que não fazem cirurgia plástica. Né? E ficam bem.
Né? Às vezes, óbvio, o homem que tem uma barriga muito grande, aí fica aquele Vai avental, ficar bem incomoda. Então, geralmente, o homem às vezes quer fazer mais a partir do abdômen. A mulher, ela procura mais principalmente pela mama. Porque que é um já tecido muito gorduroso, muito né? gorduroso, Você perder muito. e é uma pele que é muito fina. Então, assim, é onde a mulher mais se queixa seria a mama e aí um abdômen, às vezes parte interna da coxa. Mas a mama é o que elas mais falam. A mama, você vê, às vezes, um processo de emagrecimento, assim, normal, você vê que perde muito. Você vê que perde, rápido, né? A gravidade, ela não colabora. Então, não, assim, e a idade também, né? Tem tudo isso. Então, assim, se a gente pegar uma mulher de 45 anos e uma menina de 23, poxa, textura de pele, composição corporal, resposta ao treino, ganho de massa magra é totalmente diferente. Então, lá na frente, isso faz diferença também. E esses ajustes estéticos, vamos dizer assim, essa parte mais estética, quanto tempo normalmente você faria depois da bariátrica? A gente pede pelo menos 1 ano e meio a 2. Então, precisa estar com peso estável por pelo menos 3 meses. E ele chega a perder mais peso nessa parte, nessa fase? Às vezes sim, né? Porque às vezes tira perde muita pele. Então, dependendo do paciente, acaba perdendo 5, 10 quilos de pele, né? Faz em etapas, muitas vezes. E normalmente essa parte é mais sofrida do que a bariátrica. Tem gente que fala, gente, eu faria 3 vezes a bariátrica, mas não faria outra cirurgia plástica. Porque a recuperação é muito pior, né? Sim. A bari, o chato é a dieta. Porque os cortes é muito pequenininho. Agora, numa plástica, onde você faz às vezes 360 nesse abdômen, é um cuidado muito grande. A dor, seroma, então aí também. E é um paciente que tem que estar muito bem nutrido para ir para essa cirurgia também. Rejeição, queloide, tudo isso, né? Cicatrização. Então, se eu estou com baixo de ferro, baixa proteína, como que fica essa cicatrização? Então, é um ponto a se pensar também. E aí pode ficar... Essa parte de cicatrização pode ficar assim, uma cicatriz horrível também. Demorar para fechar, cicatriz ruim. Então, eu sempre falo ao paciente, eu quero te ver 3 meses antes da cirurgia plástica para a gente fazer suplementação voltada para isso. Cara, é muita coisa, né? É muita coisa num processo, né? Você vê uma pessoa, como você falou ali, de 250 quilos, que chegou a 90. Eu tive uma vez, e são coisas que a gente vai pegando esses cases, né? Eu lembro lá na Forfit, lá, eu tive um aluno lá que ele chegou para mim para fazer a avaliação física lá que a gente fazia. Ele ia ter uns 160 mais ou menos. Fez com um filho, assim, eu sentado, e os dois assim de frente como eu tava. Cara brincalhão, tal, tinha uns restaurantes ali em Moema, tal. Ele pegou e falou para mim assim, depois de algumas coisas, fiz a avaliação, tal, ele falou, Humberto, eu preciso mudar. Eu falei, não, pô, vamos treinar, tal, vamos começar, tá dando o primeiro passo, aquelas coisas. Cara, você não entende, eu não consigo me limpar. E era uma coisa, pô, eu tô falando de 20 anos atrás, eu nunca nem tinha pensado nisso. O quanto a obesidade tira eu falei, algumas coisas. O cara não consegue se limpar, colocar a mão lá atrás. Exatamente. Ele tem que tomar banho, tem que ter um... E aí eu falei, não, eu não conseguia nem responder, falar alguma coisa de consolo. E outras coisas. E mais pra frente, eu tive um aluno que falou exatamente o que você estava me falando, Humberto, eu quero conseguir sentar e levantar no chão sozinho para brincar com meus filhos. Com os meus filhos. Amarrar o sapato. Né? Passar na catraca do ônibus. Né? Então, são coisas que a gente não consegue entender a limitação que a doença traz. Né? A gente senta no chão, levanta, corre, vai, brinca, passa em qualquer lugar. Então, imagina você vai com a sua família para Disney e você não consegue entrar na montanha-russa porque não cabe você. Você vai no parque aquático, você não consegue entrar no toboágua porque você tem um peso excessivo. Né? Não consegue se limpar. São coisas que realmente a gente não consegue nem mensurar o quanto a obesidade rouba de qualidade de vida. Qualidade de vida, autonomia, de autoestima, né? E nesse ponto a gente fala, e às vezes você fica, qual que é o limite ali de que o espaço tinha que atender essa pessoa ou de que essa pessoa tem que, sabe? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, o avião teria que ter a cadeira do meu tamanho. Exato. Aí o avião, pô, não, mas aí é como se fosse 2 assentos. Você vai pagar dobrado? Será que o que é justo? Qual que é, sabe, qual que é o meio termo dessa situação? Quanto é o preconceito, quanto é o preconceito, quanto é a funcionalidade. É muito difícil, é muito difícil. Acho que é difícil se atender nessa forma, porque é aquilo que vem, por exemplo, a pessoa chega na academia, e muitas vezes que eu escuto dos meus alunos, não vou para academia, não gosto, lá todo mundo fica te olhando e tal. É que a gente vive nesse ambiente e a gente vê pessoas de todos os tipos. Cara, eu não acho que pode ser que alguém te olhe e pense de alguma forma como qualquer outra pessoa.
Mas eu acho que muito mais é você ali, porque você acha que aquilo não é para você. E tem muita gente que fala assim, mas por que eu tenho que fazer? Eu falei, não é por causa da bariátrica. Se você for no ginecologista, ele vai mandar você fazer. Exato. Se você for no psiquiatra, ele vai mandar você fazer atividade física. Então, assim, é saúde. Não adianta achar que é pra ficar com o corpo bonito, porque a gente é chato. Não. É pensar em você. E todas as áreas da medicina hoje indicam fazer atividade física. Não tem como fugir. Não tem eu não gosto, né? Tem que ir. Eu costumo falar que depois dos 45, dos 40, dos 45, você só tem duas opções. Ou você faz e aprende a gostar, ou vai fazer sem gostar mesmo. Não tem jeito. É a vida do adulto. Você não faz só o que você quer, gente. Não dá. Mas essa parte da academia realmente é muito difícil. Você, com um determinado peso ali, realmente treinar sozinho, ou realmente, se você não tem o acesso ali, a gente vê na academia, realmente não é os equipamentos não são feitos para essas pessoas. Não. E, putz, eu não sei se uma academia, por exemplo, uma academia grande, nos Estados Unidos tem muito disso, né? Tem aqueles aparelhos enormes e tal. Não sei se é o caminho, né, de se adaptar. Nos Estados Unidos você começa a ver extensor de cinto. Sim. Né? Então, aqui também em alguns lugares tem. Mas é difícil esse meio termo, né, da gente... Entre o preconceito e a... eu acho que assim, os lugares, um teatro, ele tem que comportar essa pessoa. Tem que ter cadeiras desse tipo. Tem que ter, né? Porque assim, então você tem que colocar aqui você não pode entrar. Aí é um preconceito complicado, né? Exato. Então, eu acho que, infelizmente, a gente tem que adaptar. Como para o cadeirante, né? Também tem que ter um espaço ali para ele poder entrar na cadeira dele. Exatamente. Agora, imagina para esse paciente obeso chegar num restaurante e sentar numa cadeira que não cabe. Vai na praia, quiosque de praia, aquelas cadeiras plásticas. Gente, não comporta. Então, é muita coisa. Eu vejo, não é puxando a sardinha para o meu lado, mas assim, eu vejo em poucas assessorias, eu acho que a Fox tem um pouco disso, que eu tenho pessoas de todas as idades, tenho desde o adolescente até... o mais velho, tenho alunos de 76 anos, tenho pessoas ali que buscam a corrida e tal, né? Mas eu tenho alunos ali de 130, 120, 150 alunos, que é muito difícil você ter, principalmente quando a gente fala de academia, mas academia hoje você vê muito mais pessoas obesas do que pela nossa percepção. Isso atuando todo dia, eu vejo muito mais pessoas obesas na academia do que correndo no parque com assessoria. Ah, sim. Porque normalmente acha que não é realmente aquilo para ele, que a corrida é difícil, que a assessoria esportiva é para quem realmente corre. Isso é. E ele não entende que aquele suporte é importante tanto para esse controle de saúde, joelho, tornozelo, tudo isso. E eu acho que o legal da corrida em si é formar a comunidade. Que isso é importante, é o estilo de vida. Então, você faz amigos, você cria aquele ciclo, você sai daquele ciclo que era ruim, que ia pro bar, que só comia besteira, e você tem um equilíbrio aqui. Claro, a gente também vai no bar, enfim, ninguém tá falando pra ser radical. Mas você cria uma comunidade interessante. E eu acho que quando a pessoa se sente dentro de uma comunidade, ela se incentiva, ela se sente acolhida, ela não se sente fora. Exclusa, né? Não, realmente. E academia, você não tem muito isso, né? Você tem ali, você conhece um pessoal de manhã, se você quiser entrar na academia sem falar com ninguém, você consegue. Fonezinho, a galera vai de fone, não conversa com ninguém, Sua musculaçãozinha, sua esteira lá, você vai só interagir, na assessoria não tem como. Não tem como. Você vai, o cara vai te colocar para correr com alguém, para andar com alguém, para falar com alguém. E é muito disso. Por exemplo, o cara sabe que se ele treinar à tarde, ele não vai conseguir comer uma feijoada na quarta-feira para ir treinar à noite. Se ele for querer treinar no sábado de manhã com a gente, ele sabe que não vai dar para sair mais na sexta. Então, assim, começa a virar normal para ele. Não vai no bar se encher de chopp, porque no dia seguinte ele não vai render. Não consegue. Não é nem render ou ir mal, não consegue. Cara, pessoal, muito legal, estamos num bate-papo aí, show de bola. Estamos fazendo uma pausinha para você não esquecer aí de seguir as nossas redes sociais, qualquer dúvida, qualquer
coisa que você queira acrescentar no nosso papo, pode comentar aí que eu, a Cíntia, vamos dar um feedback para vocês. Espero que estejam gostando. Compartilhem com quem precisa ouvir essa conversa. Não deixem de seguir nossas redes sociais e se cadastrar aí para a comunidade VIP da 3x Action para receber os seus cupons de desconto. Um case que você falou desse cara, acho que é um dos principais, mas um case que você atendeu que marcou assim uma pessoa nessa parte, realmente transformou a vida dela. Eu acho que muitas vezes a gente não tem percepção de quanto a gente pode ajudar as pessoas, interferir nas vidas delas. Lógico que as transformações são delas, a mudança são delas, mas a gente às vezes põe o caminho ali. Tem alguma coisa assim que você lembre que tem uma pessoa que você, essa pessoa é especial, esse caso foi especial? Eu acho que esse caso é um dos mais especiais que eu tenho, porque ele era um cara extremamente acanhado, e aí ele chegou na primeira consulta, e aí a nossa conversa era, você precisa perder peso antes da cirurgia, e ele tomava 2 litros de Coca-Cola ao dia, e no mínimo 2 caixas de bis. E aí eu lembro que eu falei pra ele, não, isso então... só pra ir dormir. Fora que ele comeu no resto do dia. Aí eu falei assim, então vamos combinar o seguinte, você toma 2 litros de Coca, que tal você passar para 2 copos por dia? E do bis... Você matou o cara. Eu falei, o bis, você come, sei lá, uma caixa, metade da caixa. Ele falou, não, você não tá entendendo. O bis, pra mim, a unidade é a caixa. Não vem falar disso. E o refrigerante, você não quer que eu tome? Eu não vou tomar. E ele fez tão certinho que ele perdeu muito rápido peso. Então, ele perdeu os 10% que ele precisava para operar em 2 meses. Ele cortou realmente tudo. E depois, você vê que o cara que não fazia nada, vai buscar as filhas na escola a pé, treina todo dia, fez corrida, porque assim, a gente nem fala para correr. E ele começou a fazer a corrida, e ele começou a ver o benefício que aquilo trouxe na vida dele. Sim. Tanto que ele mantém até hoje. Né? E o quanto ele é grato à cirurgia e a gente, sabe? Você precisa de qualquer coisa, eu quero depoimento. Ele dá, ele é muito solícito. E a gente vê que realmente isso muda a vida. Né? Quantas mulheres que vêm procurando a gente porque quer realizar o sonho da maternidade. E aí não consegue pela obesidade. Né? Então, ovário policístico, essas coisas. A gente sabe que com o emagrecimento vem. E elas vêm, tô grávida. E a realização que é. Então... tem muita coisa boa. A gente brinca que tem um lado bom da Bari. Sim. Mas tem que saber que nada é fácil, né? Treinar é complicado, tem que criar o ritmo, comer bem. Mas a gente não pode deixar a vida passar. Sim. Né? Acomodar com o que tá ruim. Acostumar, né? Acostumar. A transformação sempre é difícil, né? Você mudar o hábito, mudar alguma coisa na sua rotina. Você vai deixando e a pessoa às vezes está só na negação, de tipo, não dá, não é para mim e tal, e vai deixando. Essa mentalidade é difícil, eu acho que é muito mais psicológica, né, de ter uma parte ali, de uma mentoria, pelo menos alguma coisa para que te fale assim, não, peraí, você é muito mais que isso, você consegue viver muito melhor que isso. Você merece viver muito melhor que isso. E eu acho que muitas vezes a gente se blindar das opiniões ruins, das críticas, que é muito difícil, né? Você vai operar, você vai ficar com cara de doente. Você vai operar, vai ter que tomar ferro pro resto da vida. Você vai engordar tudo de novo. Então, assim, você tá indo buscar algo bom, transformador, e você é bombardeado por coisas ruins. Então, antes, você tá muito gorda. Aí depois você parece que não vai parar de emagrecer. Então, é o tempo todo. Vai em festa. Mas o seu operou já tá comendo isso, vai engordar de novo. Então, você está sempre sendo observado e julgado. Então, essa blindagem, essa mentoria, as consultas, a gente incentivar e mostrar o caminho, criar essa comunidade do bem é muito importante. Ela tem que ter o contraponto, né? Porque realmente é aquilo. E aí você pega a família, o marido, os colegas de trabalho. Esse ambiente, cara, é difícil você quebrar essas barreiras, esses costumes, essa mentalidade que é colocada, às vezes, lá de criança. Eu tive um caso durante meio que a pandemia mesmo, foi um pouco antes. Eu fui para fazer até foi o caso que eu conto no meu livro lá, Emagrecimento Feminino. Eu fui fazer um programa numa empresa. E aí fui lá, tal, a gente ia fazer uma corrida, aquela corrida Pão de Açúcar, com todos os colaboradores, acho que tinha uns 40, 50. E aí eu proponho sempre isso, fazer avaliação física, falar,
3 meses de treino, pô, vamos ver como é que você tá, vamos reavaliar, apresento para a empresa, olha, quanto que o pessoal perdeu, tá, essa média. O pessoal começa com engajamento, se não tiver ali muito uma interação, acaba caindo. Mas foi uma empresa legal, foi um período só para uma prova, 3 meses ali, fizemos todo esse trabalho e tal. E essa menina começou comigo tal, pô, você não conhecia, não tinha muito contato. Ah, eu engordei porque tive filho tal, devia ter seus 90 quilos. Tinha 60 e acho que em, sei lá, 3 a 4 anos aumentou para quase 90 quilos. Sim. E aí fomos conversando, tá, ela foi lá e fez a prova, emagreceu um pouquinho lá nesses 3 meses para a prova, fez, ficou um tempo sem me ver e voltou. E aí já tinha engordado de novo. E aí começamos a conversar e aí foi exatamente isso. A mãe, a tia já tinha feito bariátrica, eram mulheres novas, né, as tias e a mãe, e ela teve filho, e aquela rotina alimentar que o grupo tem. Sim. E teve filho, engordou porque caiu um pouco em depressão e tal, e aí a família, não, você tem que fazer a bariátrica, sabe, aquele contaminando e sempre jogando para o mesmo lado do que as outras pessoas, pelo caminho delas. E eu acho que a maior barreira é quebrar esse vínculo. É difícil. E é difícil a gente, as comunidades, tudo isso, você ter o contraponto ali. Então... Porque a crítica que nos fere não é de uma pessoa distante. Geralmente são de pessoas mais importantes perto. pra gente. Então, assim, veio uma crítica da sua mãe, ela tem um peso muito maior do que do cara da academia que olhou torto pra você, entendeu? Então, assim, e pra mudar isso? Né? Então, às vezes a gente fala, a rede de apoio é muito importante. E tem muitas vezes que a mulher opera e aí a criança já está acima do peso e fala, atende meu filho. Eu falo, eu não atendo, mas eu falo, espera. Porque às vezes um muda, a casa muda. Sim. Né? Então, às vezes uma pessoa é transformadora de outras 4, 5 que estão ali. E quanto isso é positivo? Então, tem gente que fala assim, eu comecei a fazer a dieta, meu marido me acompanhou e eu perdi tantos quilos, ele perdeu 10. Né? Meu filho que já estava com sobrepeso, agora ele está bem. Eu tenho uma paciente que ela adorava andar de patins quando era jovem, agora anda de patins com a filha. Então, assim, começa a criar essa rotina de mudar a casa. Olha que legal, ao invés de ficar apontando, né, os lados negativos. E muitas vezes a mulher não percebe também que ela é a condutora de todos aqueles hábitos em casa, né? Porque geralmente é a mulher que faz a compra, né? Infelizmente, na maioria das vezes a gente vê que é a mulher que é a dona do lar nesse ponto. Então, é a compra dela, é a comida que ela faz, ou às vezes ela está cansada, vai se pedir uma comida. E quando se organiza isso, a casa inteira ganha. Né? A criança não comprou o salgadinho sozinha, alguém comprou para ela. Né? Então, assim, os facilitadores, né? Os sabotadores ali que a gente tem que pensar. Então, assim, a crítica vai vir. E se você tem um parceiro que está junto com você, poxa, que maravilhoso. E falando nisso, nessa parte pré-operatória, se a gente está falando que a gente, provavelmente, com essa parte pré-operatória, a gente vai lidar com esse caso. A família que não deixa você mudar, você tem ali, pô, mas meus filhos não comem isso, falando só da mulher, mas do homem também. Também. O ambiente de trabalho. O que normalmente tem nesse tratamento pós-operatório para, na verdade, ir preparando essa pessoa ali para esse caminho pré-pós-cirurgia? Eu sempre falo na primeira consulta que desde aquele momento ele já tem que pensar como vai ser a vida. Não adianta esperar a cirurgia. A cirurgia começa hoje. É hoje. Então, assim, o volume a cirurgia tira. As escolhas são nossas. Então, eu sempre falo isso para o paciente. Você vai comer pouco? Vai. Mas do que é o que vai compensar para mim? Então, não adianta você falar assim, eu como hoje 5 fatias de pizza com 1 litro de refrigerante. Tá bom, você faz isso 3 vezes por semana. Depois da cirurgia, você come um pedaço de pizza 3 vezes por semana de novo. Você está perdendo 3 refeições que você poderia fazer direito com besteira. Mudou né? só o volume da bariátrica, mas o hábito manteve. Exato, né? Então, assim, esse é um ponto que eu falo. Hoje você está saindo daqui, você está entendendo que tem que mudar. Então, eu não estou pedindo para você comer um pratinho, mas o que você põe nesse prato? Quando você vai no quilo, o que você escolhe? Já começa a olhar com essa cabeça. Já começa a ver o que tem no seu dia a dia. O quilo é difícil, hein? É um perigo, né? Nossa, você tem tudo de bom e tudo de ruim. Putz, cara. Não, eu mesmo, né? E eu acho que o principal para tudo isso não adianta, é o planejamento. É o planejamento. Se você sai de casa para comer todo dia no quilo, não tem como você comer... Não, você tem que ter muito centramento. A quantidade... Então, pô, você vai ver, você olha seu prato às vezes e olha, eu não exagero. Eu tenho mais ou menos aquela
Já Normalmente sabe é 400, 500 gramas o meu, mas você vai ver que tem 3, 4 proteína ali. Tem frango, necessidade? peixe, carne. Enfim, é isso. Aí você Aí olha tem o pastelzinho. Você olha o Enfim. prato dos vizinhos, cara, você fala, cara, é impressionante. E o quilo é montado para você comer mais, porque eles querem lucrar, eles não querem que Exato. você coma menos, né? Então, assim, às vezes levar marmita, às vezes ver o que tem de mais saudável na sua volta. Eu sempre falo, a partir de hoje, comece a trabalhar a mastigação, porque depois da cirurgia, o essencial para conseguir comer é comer devagar e mastigar bem, Sim. que a gente não faz, Sim. né? Então, Verdade. eu sempre falo, você sai daqui já pensando nisso. Se você toma líquido com a refeição, você não vai poder depois da cirurgia, porque ou você come ou bebe, não cabe os dois no mesmo buraco. Então, já começa a sair com esse pensamento. E o mundo ideal dessa dieta pós? Café, almoço e janta? Lanche da tarde, como é que é? Isso vai depender muito do tempo de pós-operatório e da aceitação do paciente. Então, eu sempre... Hoje já a gente não fala de modo geral comer a cada 3 horas, mas no paciente bariátrico sim. A gente precisa fazer as refeições a cada 3, porque o volume é pequeno, estou num emagrecimento e eu tenho que tomar cuidado porque se eu pulo alguma refeição, no final do dia eu não bati a minha meta proteica. Sim. Então tem que ter proteína em todas as refeições e a gente tem que tomar cuidado com hipoglicemia, que é um ponto importante para a gente pensar. Então eu não tenho fome. Comer dá trabalho, é muito mais fácil eu não comer. E aí, quando come pouco demais. Entendi. E tem medo do carbo. E tem medo do carbo. E acontece muito deles passarem mal por baixa glicemia, dar uma baixada, sentir? Assim, a gente vê isso muito mais depois com peso estável. 1 ano e meio, 2, a gente pode ter a hipoglicemia reativa ou reacional, que a gente chama. Que o corpo ainda não se ajustou nessa carga hormonal. Então, pode aparecer. A gente sabe que conforme vai um emagrecimento mais saudável, com uma melhora de massa muscular e uma dieta mais equilibrada, a chance da hipo é menor, mas ela pode vir. Então, é um cuidado que a gente tem que ter com esse paciente. Então, posso fazer jejum intermitente sendo operado? Não, não dá. Não pós-bariátrico. Pós-bariátrico, bariátrico não faz jejum intermitente. Não, eu não recomendo. Eu acho que ninguém devia fazer, mas tudo bem. Tem gente que se você tem determinada religião, mas tudo bem. Se for religioso, a gente ainda negocia. Mas assim, fazer jejum intermitente, gente, primeiro, qual vai ser seu pós? Né? Segundo, vai entrar tudo que você precisava pensando no bariátrico? Não vai, você vai perder refeição ali, você vai perder nutriente. Então, acho que esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com o jejum intermitente. E aí, pensando nisso, lá na frente, essa pessoa fez, tal, teve um bom resultado, começou a ter aquele reganho, que é normal. 5 anos pós-cirurgia e não mudou muito, o que acontece? O que o cara vai ter que voltar lá para trás e fazer o quê, por exemplo? Se ele volta depois da sua clínica... Com quanto a mais, vamos pensar sei lá, assim? esse cara de 150, ele chegou a 90, teve 3, 4 anos, chegou de novo com 130. Tá. Qual que é a intervenção com esse cara? O ponto importante que a gente tem que ter, a gente sempre tem o peso mínimo que esse paciente chega, que ele não vai estabilizar nisso. Tá, então assim, eu vou perder, cheguei nos 90, eu não vou manter 90, eu sempre vou subir um pouco. Esse de 150 não vai chegar, vai chegar nos 90 mas aí ele estabiliza com mais ou menos 97, então sempre tem um ajuste metabólico que a gente fala que não é recidiva de peso. Então entre 5% e 10% do que se emagreceu pode subir e aí estabilizar. Além disso, a gente já tem que ficar de olho com a recidiva de peso. E aí, dá para reoperar? Não é o melhor caminho. Porque a gente já sabe que... Tem casos? Tem, por exemplo, paciente que fez um sleeve, ele pode partir para um bypass. Sim, existe. Eu só vi no Dr. Now acontecer isso. Acontece, super frequente. Às vezes o paciente ele faz o sleeve e ele sofre muito com refluxo, por exemplo. Então ele tem indicação de mudar a técnica cirúrgica. Entendi. Agora, de um bypass, para fazer o quê? Uma derivação biliopancreática é muito ruim, porque a qualidade de vida desse paciente é péssima. Então, fezes fétidas, desnutrição muito maior. Então, geralmente, aí o tratamento vai ser clínico. Aí a gente vai partir para as canetas, a gente vai partir para a dieta, a gente vai tentar dessas outras formas. E as canetas? Essas canetas você acha que vai ser a solução desse emagrecimento? Você acha que vai cair a bariátrica, a quantidade? Que eu acho que até caiu um pouco. Já caiu, né? Já caiu, Mas o que você acha? Você acha que realmente é o futuro do emagrecimento isso, Cí?
Eu acho que a gente estava num gap muito grande, sem medicações boas para a doença obesidade. Né? Então, lá atrás, a gente tinha as medicações malucas, que se emagrecia 10 quilos em um mês, mas também ficava dopado, que aí não pôde mais. E hoje, a gente ficou muito tempo sem nada efetivo. Sim. Né? E aí, as canetas vieram. Né? Que a gente não pode negar que a ciência vai estudar sobre isso, que a indústria quer isso, porque é onde dá dinheiro é o emagrecimento. Só que o que a gente tem que pensar? Primeiro, vai diminuir a cirurgia bariátrica? Já está diminuindo, fato. Só que a gente ainda vai ver um efeito rebote disso. Primeiro, qualidade de emagrecimento, péssima. É que toma canetinha e não se cuida. Então, a gente vai pegar lá na frente pacientes com sarcopenia. Eu tenho visto muita queda de cabelo, porque o paciente está totalmente desnutrido. Sim. Então, consequências que eu vejo na bariátrica, eu vejo nas canetinhas. Só que eu acho que a tendência de fazer todo esse pré-pós-operatório é menor com as canetas. É não isso? Tem. Não tem. Não tem essa cultura, né? Não, né? Tratamento. Tratamento, né? Pré-tratamento, assim, eu vou lá melhor alimentação, exatamente. Vamos entrar com dosagem tal, vamos sentir. Vai, né, nutricionista. Não tem. O médico fala, tá aqui sua canetinha, vai e faz. Ou a pessoa tá comprando aí, se ela é da onde, e usando do jeito que ela quer, né? Então, assim, a consciência que a gente tem na bariátrica do tratamento, equipe multi, dieta, não sei o quê, na caneta hoje a gente ainda não tem. E aí, a gente também tem que pensar, se a gente tá falando de uma doença recidivante, ele vai poder parar de tomar essa caneta? Ele vai conseguir bancar essa caneta até quando? Porque é caro, né? Vai baratear? Vai, mas até baratear, e aí? Vai ter que subir dose. Dá para bancar? Então, tem algumas coisas que a gente ainda vai ver acontecer. Esses casos que, não sei se vocês chegaram a ter algum caso desse tipo, de ter realmente alguma complicaçãozinha pela utilização a longo prazo. A gente vê essa parte que agora o pessoal está se assustando com a pancreatite. Né? Vocês tiveram alguns casos assim, que tiveram um efeito ruim, que não conseguiram se adaptar? O que a gente viu, não peguei nenhum caso de pancreatite. O que a gente vê é muita náusea e dificuldade de comer. Mas que já é menor do que era com Ozempic, né? Muito menor, né? Quando a gente pega aí a trizapatida, é outra história, assim. Até na forma de emagrecimento. Eu vejo menos perda de massa muscular, eu vejo que o paciente, quando ele começa com dose menor, ele responde bem. O Ozempic, o empachamento é muito maior, eu acho, a digestão muito mais lenta. Então, a gente já teve um ganho com essa nova medicação. O que eu tenho visto é que é uma tendência, que já tem uma nova adaptação, que esses peptídeos é a revolução, né, não só do emagrecimento, como também de outros fatores. Mas, assim, o problema é que todo mundo acha isso daí como a solução. Né? A solução de todos os problemas, que a caneta vai riscar todos os hábitos ruins, vai resolver tudo. E a gente vê que não. Não. Eu já vi que se busca uma alternativa mais tranquila para se usar de fonte contínua, né, de método contínuo, você vai tomar sempre. Mas a gente, nesses usos que a gente vê, né, desses casos que a gente vê, não sabe se também foi algum caso nesse sentido, né, de você estar ali meses ou até anos tomando o medicamento. Se teve acompanhamento, se não teve, se fez exames, da onde veio, a dose correta, tem muita coisa, né? E aí é pequeno, né? O N é muito pequeno da pancreatite. E a gente tem visto alguns ganhos importantes. Então, assim, melhora em compulsão. Então, às vezes o cara tinha um consumo de bebida alcoólica muito grande, com a medicação melhora muito. O consumo do doce, aquele pensamento, né? O food noise diminui muito. Então, assim, tem muitos benefícios das medicações, mas não pode usar de qualquer jeito, né? É mais uma alternativa e acho que veio para ficar. Veio. Acho que a tendência é melhorar, mas o problema é a forma com que se usa. E a gente sabe que agora, para os próximos anos, a tendência também é baratear, né? É baratear, sim, e vir outras, né, mais potentes. Mas eu com tudo isso que a gente está vivendo, com tudo que a gente viveu nos últimos anos, aí pandemia, tudo isso, a gente vê que, e a gente tem melhorado, né? A nossa saúde é melhor, a nossa medicina é melhor, a orientação nutricional, em 1990 ninguém era nutricionista. Não, que conhecesse imagina, ninguém. Ninguém tinha um personal trainer. Não.
Então, o psicólogo era só para quem realmente tem algum problema. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem realmente evoluído, que essas medicações vão ficar, que vai evoluir, que vai ter mais estudos. Mas o problema é aquilo, né? Assim, não tem o básico. A gente passou por um grande problema na pandemia, as pessoas não mudam o básico. A gente vê que o sedentarismo está igual ou pior, que a obesidade igual ou pior. Igual ou pior não, vem crescendo, né? Sim. A diabetes cresceu mais de 150% de 2020 para cá. Pô, a canetinha tem... Não dá... Acho que dá 1 milhão e pouco. Sei que foi se importado 1 bilhão e 600 em caneta ano passado. Que é uma puta grana. É um dos maiores medicamentos comercializados no país. Só que quem usa é cerca de 1 milhão e pouco de pessoas, que não dá 5% da nossa população. Porque quem tem acesso? Não tem acesso. Né? E quem tem acesso à caneta tem acesso a um nutricionista, a um personal. Agora, você pega a população em geral, não tem acesso a nada. E aí que usa o medicamento um mês, que só consegue pagar um mês. Pagar um mês, exato. E para quem não tem essa indicação de, por exemplo, esses 35% de MC e tal, você acha que a canetinha... A gente já ouviu falar de alguns médicos de que a caneta, ela é um preventivo, né? Sim. Então, a pessoa está lá, sei lá, com 30 de MC, com percentual de gordura com 35, sei lá. Não, peraí, não está obesa, mas já é um preventivo para você não chegar lá na obesidade. Você acha que deve ser tratado dessa forma? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque por que eu vou esperar chegar ao 35 para tomar uma atitude? Por que eu vou esperar chegar ao 40 para fazer a cirurgia bariátrica? Eu acho que sim. Seria um tratamento pré-bariátrico? Eu acho que assim, a gente não pode considerar um preventivo, né? O paciente de IMC 18 eu vou tomar porque eu quero perder, né? Mas assim, um IMC de 30, poxa, por que não? Sim. Né? Eu já tenho uma quantidade de gordura alta no meu corpo. A gente sabe que perder peso é difícil, né? E se a gente tem ferramentas que podem nos ajudar, eu sou super a favor. Então, você acha que seria um primeiro passo antes de pensar numa bariátrica? Se não tem indicação, sim. Então, um IMC de 30, tá bom, vamos tentar. Né? Um paciente com IMC de 45 vai usar caneta? Vai ter resultado? Vai demorar tanto. Quanto que ele vai desembolsar disso? Então, aí fazer o custo-benefício de tudo. Hoje tem esse comparativo, professor? A pessoa chegou lá, tem um histórico só dela, começou a atender com vocês, e aí vocês avaliam, não, você meio que não faz sentido você usar, por exemplo, a parte mais de medicamentos, será o ideal a gente fazer para uma bariátrica? Acho que não. O médico, geralmente, ele vai te indicar. Então, por exemplo, se você tem a indicação da cirurgia e foi no cirurgião bariátrico, ele vai falar, olha, você tem indicação cirúrgica. Só que o que acontece? Tem muito paciente que não quer. Então, não, eu prefiro tentar a caneta. Entendi. Entendeu? Então, sim. Uma alternativa. Uma alternativa. Então, o que a gente tem na mesa para tratar a obesidade? Você tem indicação cirúrgica, você pode usar a caneta, você pode pensar num balão. Exato. Qual é a maneira com que você vai escolher cuidar de você? Legal. Porque a gente não pode impor isso ao paciente. A escolha é dele, o corpo é dele. Então, eu não posso falar, ou você faz a bariátrica ou você não faz nada. Tem uma negociação aí. Então assim, o melhor para você seria isso, por isso, isso e isso. Agora, se você prefere tentar mais um método clínico, por que não? Com certeza. Entendi. Acho legal. Né? Eu acho que a gente tem que dar essa... Acho que esse é o caminho. Porque a gente tem que ouvir o outro. Hoje acabam tomando essas decisões totalmente sozinha, né? Sim. Não, eu vou tomar um medicamento e tal. E assim, eu acho que o que a gente fala e a gente tem aí anos de experiência é o que é o mais difícil, o básico bem feito. Principal erro que a pessoa comete nesse processo aí, quando está nesse resultado, quando está pensando nesse emagrecimento, que você vê no seu dia a dia? Esperar um milagre. Esperar ser emagrecido, não emagrecer. Entendi. Então, eu vou tomar a caneta e vou emagrecer. Eu vou fazer a cirurgia bariátrica e vou emagrecer. Mas e o que eu preciso fazer para emagrecer? Com saúde, com qualidade de vida e principalmente me manter magro. Né? Porque... Qual que é a minha responsabilidade interna, né? Exato. Você tem fatores externos ali, tem o médico, o nutricionista, a canetinha, o cirurgião. Mas o que eu tenho que fazer, né? Porque muitas vezes a gente ouve, né, falando assim, a cirurgia bariátrica não deu certo para mim. Não, ela deu.
né? É que a gente sabe que pode voltar ao peso. Cirurgia bariátrica só não dá certo para quem não consegue contar a história, né? Porque assim, ela vai mas, dar assim, certo para você, ela vai melhorar. Não, mas assim, eu acho que antes era uma cirurgia de grande porte. Sim. Hoje, você acha que é considerada? Hoje o risco é parecido com o risco de uma cirurgia de vesícula. Então é muito mais tranquilo. Então é menor do que uma abdominoplastia. Muito. Então é muito tranquilo. Né? Como a gente vai ver daqui a pouco, a caneta não funcionou para mim. Sim, como já vê, então, né? Assim, Como já vê. Então, assim, eu acho que a gente tem ferramentas, mas nenhuma é milagrosa. Né? Não tem o chá da água, do não sei o que lá, que vai resolver, né? Então, existe o outro lado, existe a lição de casa bem feita, existe a mudança de consciência, comportamento, treino, que é a grande base que é muito difícil de se fazer. Eu sou um pouco cético para isso e puta, a gente já conversa há bastante tempo e tal, mas é muito aquilo. Eu tenho muito, não só da canetinha, como da bariátrica, como de outros procedimentos, tá? Porque como a gente acompanha nesse decorrer da vida muitos casos, e muitas vezes você conhece ali pessoas que tentaram, mas você sabe que não tentou direito emagrecer, que fez um procedimento ali, sei lá, queria correr uma maratona e fez, não desistiu por algumas coisas. Então, assim, você sabe que o principal não está sendo feito. Então, quando eu vejo isso no dia a dia, eu fico com receio dessa pessoa já tentar a fórmula mágica ali para resolver. Então, assim, com a bariátrica, eu tinha uma visão de que realmente era meio que uma última alternativa. Não estou falando da última alternativa da vida, mas que tipo uma última opção que você poderia, né? Eu já vi alguns protocolos que você teria que fazer um procedimento ali, tentar emagrecer, fazer atividade física, fazer dieta. Pô, não deu certo e tal. Algum medicamento, não deu certo. E aí, pô, não tem jeito. A gente está te acompanhando há alguns meses, um ano. Que não resolveu. Agora, vamos fazer uma bariátrica. Eu estou te colocando, vamos tentar. Como já vi em outros procedimentos, por exemplo, a fertilização. Você vai no médico, o médico fala assim, ó, vamos fazer isso aqui, vamos ajustar com esses suplementos, essa medicação. Ah, não deu certo, vamos tentar um método, vai tentando e fazendo uma progressão, acompanhando o paciente por um ano. Eu acho que é nesse sentido. Como eu faço na minha área, como deveria ser em outras áreas, tal, e como a gente sabe que deveria ser também para o emagrecimento. Então, por exemplo, na corrida eu faço isso. Pô, você quer correr uma maratona? Você vai ter que treinar comigo mais ou menos 2 anos para pensar daqui 2 anos na maratona. Tá tudo bem? Você vai encarar? Se o cara chegar do lado e falar assim, eu quero fazer uma maratona no outro treinador, tudo bem. Sim, sim. Eu acho que um ponto, a ética está em todos os lugares, né? E aí fica difícil a gente falar. E bons profissionais também é difícil. Né? Então, assim, vai ter o cara que vai cuidar desse paciente e vai ter o cara que simplesmente só quer operar. Né? Eu vejo muito, por exemplo, nutricionista, quer atender tudo. Não dá. Não dá. Não dá. Então, às vezes, o paciente fala, eu não vou passar com você, vou passar com a Nutri do convênio. Boa sorte. Mas eu já peguei tanta coisa ruim, porque assim, ela não entende nada de bariátrica. Eu imagino. E aí, ela passa qualquer coisa. Ela fala assim, mas ela me deu um cardápio porque eu não consigo comer metade do que ela falou. Né? Então, assim, eu acho que a gente... pronto, né? Tava pronto o cardápio, né? E ela nem sabe o quanto cabe. Então, teve uma outra que acompanhava com uma Nutri e ia operar, e a Nutri falou, não, você tem que esperar ver o que o hospital vai te falar. Eu falei, não, você já sai da minha consulta sabendo que você vai ter que usar depois para se preparar. Então, eu acho que o ponto é procurar bons profissionais sempre. Isso é uma coisa que não dá para economizar na sua saúde. Você pode pegar um personal meia boca, você pode se estourar. Né? Você pode pegar um nutricionista, pagar barato e às vezes você não tem o melhor acompanhamento. E tentar, às vezes, por mais que você vá fazer um trabalho multidisciplinar, eu acho que tentar focar ali em um atendimento. Que nem, por exemplo, Exato. Não adianta você passar com a Cíntia, fazer todo o procedimento com o médico, a Cíntia vir com o personal Humberto. E aí querer, pô, a Cíntia tá me passando isso, o que você acha de eu tomar creatina? Aí o cara fala assim, legal, não vai ser... sabe? E a pessoa começa a querer pescar tudo ali. Pescar as opiniões. Eu vejo o custo de paciente comprando coisa pela internet que nem metade ele precisa de suplemento, né? Só para você ter uma ideia, eu fui fazer esse dia uma pesquisa com o meu grupo lá de tênis. Quem que te indica, tal? Fizemos uma escala, uma estatística lá. Grande maioria, internet, ele busca para ter informação para comprar o tênis ideal para ele. Segundo ponto, amigos. Terceiro ponto, o treinador. Quarto, o site da marca. Quinto, o vendedor da loja.
nessa escala. Então, se você for ver, é parecido isso. com outras coisas. É, pra tudo. Si, brigadão. Obrigada. Show de bola. Puta conversa legal. Se deixar, a gente fica Horas até aqui. amanhã conversando ainda, falando mal de... ou bem. Pessoal, muito obrigado aí. Não deixe de compartilhar com quem precisa escutar esse bate-papo. Isso aí. Mandem mensagem, siga as nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato com a Si, especialista, não vou falar quanto tempo, mas faz tempo já, na pós e pré-bariátrica. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho e se inscrever na nossa link aí para membros da... Puta, eu sempre esqueço isso. Membros VIPs da 3x Action. Receber o seu cupom da Focus para adquirir o seu Garmin, a única que dá 3 anos de garantia junto com a Garmin original. Maravilha. Grande abraço, ótima noite. Se despede aí, deixa o seu salve aí da noite. Vamos aí pra galera. Beto, foi um prazer, adorei estar aqui com você. Gente, eu acho que a cirurgia bariátrica, eu sou fã dela, eu adoro vir falar e desmistificar o que se tem sobre o lado ruim da bari. Eu acho que tem um lado muito bom para se viver e acompanhando com bons profissionais, você com certeza tem um emagrecimento com saúde, qualidade de vida e tem uma vida muito boa. Então, sigam a gente, me sigam, se precisar de qualquer dúvida, eu tô por aí para ajudar para vocês. E vamos treinar, né? Vamos treinar, com certeza. Comer bem e treinar. Valeu, Si, obrigado. Valeu, obrigada. Valeu.